Então, pessoal, boa tarde, bem-vindos aí a mais uma mesa do segundo FLI Itabira. Essa mesa é intitulada Poesia e Resistência, Saberes e Quilombos. A gente vai trocar uma ideia com o Vinícius, do quilombo, da comunidade quilombola Morro Santo Antônio, e com o seu Zé Canuto, da comunidade quilombola do Capoeirão, ambas comunidades aqui da nossa cidade, né? Ambas comunidades, as únicas comunidades quilombolas certificadas aqui do município de Itabira. E a gente vai falar um pouco sobre, o seu Zé Canuto já estava numa mesa anteriormente aqui à tarde, falar sobre o ser quilombola, o que é, né, o que é a identidade quilombola, o que é viver nesses territórios, que são territórios de resistência, de luta, de história, né, que tenta ser apagada por um projeto colonial. E aí a gente tem dois homens, né, duas gerações diferentes, de duas comunidades diferentes, e a gente vai discutir um pouco sobre essa relação de resistência nessas comunidades com a arte, né, através da poesia, através das manifestações culturais aí que a gente tem do nosso povo. É um pouco isso. Antes da gente entrar direto no assunto, eu gostaria de pedir para os nossos convidados, né, seu Zé e o Vinícius, que falarem um pouco deles, da vivência deles, das comunidades que eles representam, né, do Morro Santo Antônio, querido, do Capoeirão, querida comunidade, e a importância, enfim, falar o que eles quiserem sobre a comunidade, sobre a vivência deles. Começar pelos mais velhos, né, em sinal de respeito, começar com o seu Zé. Já falou um pouquinho, vai falar mais um pouquinho, né, seu Zé? Esse livro vivo, né, que são os nossos anciões. Mais uma vez, boa tarde. Como eu já falei um pouquinho na primeira mesa, vou citar mais alguma coisinha agora, o que vi no meu alcance. A gente fala sempre da boa vivência como quilombo, mas nós temos que estar de braços dados, uns aos outros, uma comunidade com a outra. Não é, Vinícius? Porque se nós quilombolas somos todos irmãos pela raça negra. Então, nós precisamos de ter um contato físico e sentir mais emoção do que nós somos aqui na face da terra. Isso é importante para nós. Mais uma vez, eu me represento. Eu fui nascido, não falei isso aqui, mas fui nascido em 1941, casei em 1967, adquiri uma família especial, bondosa, maravilhosa. Tenho 12 filhos me acompanhando e tenho uns 40 netos ao meu alcance, e caminhando para os 10 bisnetos. Isso, para mim, é uma honra muito grande, eu estar aqui com esse pouquinho de idade e com esse mutirão de pessoas que é o meu sangue. Isso, para mim, é uma grande honra na minha vida. Casei, graças a Deus, eu tenho 56 anos de casado, e 56 ou 55, e convivo com a minha companheira que Deus nos colocou nos meus braços. Até hoje, nunca pensei em deixar ela um instante da minha vida. Eu disse em algumas coisas, o que Deus une, o homem nunca separa. Só Deus pode nos separar, eu dela e ela de mim. Isso é importante para a gente, né? Então, é importante a gente ter aquele prazer na vida de ser um quilombola hoje. Hoje eu tenho grande expectativa, eu tenho o direito de pegar esse microfone, falar publicamente, sem sentir receio de ser negro,
mas é uma honra para todos nós dizer, em toda a sociedade, chegar e falar, eu sou quilombola. Isso é importante. Nós estamos alcançando mais objetivo no nosso viver, mais reconhecimento com o povo. Eu já recebi aqui um grupo de estudantes nessa sala, falei alguma coisa para eles, e eles também trouxe uma mensagem muito maravilhosa para mim, num certos dias que eu recebi eles aqui. Isso me agradece muito, me traz muita satisfação na minha vida. Isso, para mim, é a minha vida, hoje estar na frente da liderança. Eu tenho 20 anos de líderes comunitários, acompanhei a associação vários anos, e não tenho arrependimento de estar trabalhando sem receber sequer um centavo, mas Deus tem me dado a grande proteção e tem me ensinado a viver na sociedade, no meio do povo, com a minha grande humildade que eu tenho. A minha palavra não são muitas, mas eu creio que é uma palavra que nos traz conforto para quem está ouvindo, porque eu estou ali com o meu neto ali, né? A outra garotinha que eu trouxe ali também, né? Aquela dali, a companheira do meu neto, eu falei, sobe ali, para vocês verem ao menos um pouquinho da minha voz ali no microfone, porque nunca é tão difícil eles me acompanhar, mas eu quero que a minha família um dia se reúne tudo para a gente falar dessa grandeza maravilhosa que nós temos neste país. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius, sou da comunidade quilombola do Morro Santo Antônio. Eu sou casado com a Solamita, tenho minha filha, Ana Luísa, e tem minha mãe que hoje está para um evento em São Paulo, mas também é lutadora. Eu, como se diz, bagagem que eu carrego, eu aprendi muito com ela. E vendo o seu Canudo falar, né, da questão da união, da convivência que a gente tem que ter, a gente lembra daquela uma história lá da África, que quando uma pessoa foi visitar e chamou 12 crianças, né, que a gente sabe da extrema miséria que é, eles ofereceram para eles uma cesta de chocolate para quem chegasse primeiro numa árvore. E eles, na hora que foi falar, já eles deram a mão e foi todo mundo, todos juntos, para chegarem juntos e falaram que como que um ia comemorar se os outros não iam, né? Só um ia ganhar. Então, é um butu, né? Todo mundo trabalhar junto para a gente vencer. E venho nesse movimento do Quilombo desde 2008, quando eu entrei para presidente de associação, e sempre ouvia falar sobre quilombo, quilombola, mas a gente não tinha a fundo, né? A nossa referência era a dona Josefina, que morreu com 121 anos, e a mãe dela era escrava. E depois disso, a gente começou a pesquisar, começou a fazer levantamento, vimos que tinha essa questão da certificação pela Fundação Palmares, começamos a elaborar os nossos documentos, nossos papéis, para a gente autodeclarar e autorreconhecer. E de lá para cá, em 2011, a gente conseguiu. Na época, a gente até tentou com as outras comunidades, mas como a certidão ela tem que ser uma autodefinição da comunidade. E, por mais que a gente tenha alguns objetivos em comum e os mesmos problemas também em comum, mas isso é pessoal, individual de cada um, né? Cada um tem o seu momento de reconhecer. E hoje a gente tenta, ao máximo, João, está buscando fazer o inverso do que aconteceu nos últimos anos. Que a gente, por pesquisa que a gente fez lá no Morro, antes o pessoal era rico e a gente não sabia. O pessoal plantava, o pessoal tinha muita fartura. E quando veio a Vale para Itabira, começou a migração do pessoal para vir trabalhar na mineradora. E você vê Itabira, esse território todo, 90% do território é rural, e o pessoal todo imigrou. Hoje o Morro, a gente sente muito isso, que pessoas da minha idade tem eu e mais uns dois, porque o resto está todo mundo disparado. E isso que é o papel que a gente vem buscando hoje, é fazer esse resgate, para entender, para as pessoas entenderem que o que ela sabe fazer, o que a gente produz lá, além de ter valor histórico, valor cultural, valor
financeiro também, que a gente possa estar sobrevivendo e resgatando esse passado, e entender que o pessoal criou foi a doutor Sr. Canudo não deixa mentir, que ele segue no pé da letra, multiplicai-vos, né? O pessoal tinha muito filho e tinha dificuldade, só que o pessoal, igual, da mesma coisa hoje, o que a gente planta, além de ser comer, você consegue comercializar. Então, esse vivamento, buscar resgatar essa história, resgatar para a gente estar construindo um futuro melhor para os nossos filhos. Entendeu? Os quilombos, eles são, né, eu considero que são síntese da resistência e da existência negra, né, no Brasil. E a gente sabe que é um projeto efetivo de organização social que tem valores africanos, né, como o Ubuntu, né, que você trouxe, né, a coletividade, a espiritualidade, a circularidade, a ancestralidade, uma relação próxima com os elementos da natureza, com a terra. Então, são valores que estão na contramão, infelizmente, de um projeto de país, de um projeto de nação, de um projeto colonial. E não é à toa que as comunidades quilombolas só foram reconhecidas pelo nosso Estado na Constituição, né, de 88, porque anteriormente elas eram consideradas, né, num processo histórico aí, como dentro de um processo de legalidade, né? A primeira referência que se tem a comunidades a quilombos eram negros fugidos, né? Então tidos aí como fora de um processo de legalidade. Através da Constituição de 88, os direitos das comunidades eles estão em tese garantidos ali no papel, mas existe todo um arcabouço de legislações, né, e de leis para que os direitos das comunidades sejam garantidos, mas a gente sabe que, infelizmente, na prática está muito longe disso acontecer. E eu trouxe, inclusive, já que é para a gente falar um pouco de poesia também, e a importância da arte como uma arma ali, né, contra esse projeto de aniquilação, inclusive do povo preto, eu trouxe aqui um poema do Nego Bispo, que eu vou ler para vocês. O senhor me permite, seu Zé? O senhor me permite? Falei para o seu Zé que eu ia ler um poema para ele, especialmente para ele, para o Vinícius, mas para todos nós aqui. Que traz uma reflexão sobre essas questões que a gente está falando, né? Fogo, queimaram palmares, nasceu Canudos, por Nego Bispo. Fogo, queimaram palmares, nasceu Canudos. Fogo, queimaram Canudos, nasceu Caldeirões. Fogo, queimaram Caldeirões, nasceu pau de colher. Fogo, queimaram pau de colher. E nasceram tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. Esse é um poema do Nego Bispo, um pensador quilombola, Antônio Bispo dos Santos. Ele é do Saco de Curtum, lá no Piauí, e ele traz um pouco de como a nossa sociedade organizada ou desorganizada vem tratado historicamente as comunidades quilombolas, com fogo, e traz alguns desses valores e desses saberes, né, que são a escrita e a oralidade, né, esse valor. Podem queimar a escrita, mas a oralidade se mantém. Podem queimar os símbolos, mas se manterá os significados. E mesmo queimando o povo, não queimarão a ancestralidade. O povo negro, o povo preto, tem como um dos valores a oralidade, né, seu Zé? A conversa, a prosa. E a oralidade é um processo poético também, né? Que vem com a vivência, vem com o tempo,
Como é que o senhor for pensar aí, agora o senhor é de 40 aí, qual que é a idade do senhor? De 51, nasceu em 41. Qual que é a importância que o senhor vê, qual que foi a importância da oralidade na sua vida, as coisas que o senhor aprendeu a partir dos mais velhos que foram passando para o senhor tem passado isso para os seus netos aí, para os bisnetos? Queria que o senhor falasse um pouco da gente, dessa poesia que é a oralidade do povo quilombola. Olha, no início tem o enfrentamento, né? O racismo, que é uma tolerância que nós temos que estar em cima disso, para não ser aceito o racismo em cima de cada um de nós. Nós temos que sair fora disso. Importante que eu conversei com o nosso prefeito numa reunião, ele me abraçou e falou que tem que combater o racismo na sociedade. Isso, para mim, me engrandeceu muito, que ele falou isso para nós. Não pode ter racismo. E o racismo é o grande enfrentamento que nós temos na sociedade. Porque, na verdade, antes de nós não reconhecer a nossa comunidade como quilombo, muitas das vezes a gente sofria as palavras e não conhecia que era o racismo. Só depois que eu corri atrás, andei o tempo todo, desde 2015 ou 2009, que eu estou atrás desse recurso para nós ser reconhecido como quilombola. Afinal, para a gente conseguir superar o que nós queríamos, alcançar o que nós alcançamos hoje, foi com luta, enfrentando muitas das vezes viagem. Fui até em Brasília para buscar o conhecimento da nossa grande propriedade, que hoje nós podemos falar. Somos quilombola, nós temos uma propriedade para nós sobreviver sobre ela, sem ser retirado, sem ser pedejado, porque quando a gente é um negro e não somos quilombo, a gente não tem um pequeno valor na sociedade. Então, isso de nós ser quilombo é importante. Então, em Deus que eu entendi por gente, eu, desde mais novo, eu não estudei não, mas eu participei de vários conselhos, colegiado, na área da saúde, escolaridade. Então, eu falava muito no meio do povo, abria várias pautas de reuniões, até com o prefeito. Eu já tive oportunidade de ser o primeiro a ter a minha fala. Isso, para mim, é grandes coisas para mim, sem ter um nível de leitura. Me aprendi muito com a minha humildade. Estudei muito pouco, mas Deus me deu sabedoria. Graças a Deus. E eu tenho prazer de hoje estar aqui conosco, ouvir essa poesia, essa mensagem que você deu. Você, como estudante, um professor, tem mais conhecimento do fundamento. Nós que somos um líderes da comunidade quilombola, nós não conhecemos o que você conhece. Isso, para mim, é importante. Você trazer esse conhecimento para chegar ao alcance da gente. Não é, Vinícius? Nós estamos aqui hoje para falar alguma coisa, mas nós estamos aqui hoje para aprender com cada um de vocês que tenha disposto a palavra para nós. É isso que é a minha palavra. Obrigado. Seu Zé, a gente que tem que aprender muito com o senhor, na verdade. Na verdade, gente, a universidade está cheia de gente que não sabe muita coisa da vida não, viu? Inclusive professor, pós-doutor e tal. E o próprio Nego Bispo, ele fala que existe o conhecimento, seu Zé, o conhecimento sintético e o conhecimento orgânico. O conhecimento sintético é o conhecimento que está dentro da universidade, que tem o seu valor.
Mas o conhecimento orgânico é o conhecimento de verdade, é o conhecimento da vivência, da vida, né? que é a grande escola. A vida é a grande escola. E nesses territórios, que são territórios sagrados, territórios de resistência, territórios de cura, inclusive, sempre quando eu vou a uma comunidade quilombola, eu volto, de uma certa maneira, me sentindo um pouco curado do que, por mais que a gente compreenda que existem muitos desafios a serem cumpridos, para trazer dignidade, né, para trazer os acessos necessários, né, nessas comunidades, existe uma série de violação de direitos, né? Às vezes o próprio Estado está violando os direitos ali por não permitir que os agricultores, as pessoas que moram nas comunidades tenham saúde, educação, acesso ao território, né? A gente sabe que a questão do território é algo assim, crucial, porque sem território não existe comunidade, né? Inclusive, uma denúncia que a gente sempre faz é que, não sei se vocês sabem, mas o processo de certificação de uma comunidade quilombola, a primeira etapa permite que a comunidade, né, e que os membros daquela comunidade tenham acesso às políticas públicas pensadas ali para os quilombolas, educação, saúde, teve vacina, por exemplo, prioritária, e por aí vai, mas não titula a terra, não dá direito àquela comunidade, não é um processo de titulação. E o processo de titulação é fundamental para que os modos de vida sejam preservados, porque senão a comunidade ela vai perdendo território para o capital, para a mineração, para o fazendeiro, vai perdendo território para a indústria do eucalipto, no nosso caso aqui. Então, o processo de titulação ele é fundamental. E em Minas Gerais, a gente não tem nenhuma, aliás, a gente tem uma comunidade titulada, que tenha titulação, uma comunidade. Minas Gerais é o estado que mais comunidades quilombolas tem na nação, assim como a Bahia. Então, e existe uma comunidade titulada. Só em Itabira a gente tem 2 comunidades certificadas, a gente tem mais de 15 comunidades negras que poderiam ter a certificação quilombola. No Alto e Médio Rio Doce, que é onde a gente atua, a gente tem mais de 300 comunidades quilombolas ou comunidades negras. Em Minas Gerais, a gente tem 1.000 comunidades quilombolas e não existe nenhuma titulação. Então, assim, existe a lei está aí, só que ela não é cumprida, porque não existe vontade política. Não existe vontade política para que isso aconteça, né? Então, é importante que os nossos representantes digam que a gente tem que lutar contra o racismo, mas lutar contra o racismo é ter investimento, é ter acesso, é ter posto de saúde, é ter escola, porque senão ficam palavras, né? E a gente está cansado de palavras, a gente precisa de ações, porque essas pessoas que estão nesses territórios são exemplo, e a sociedade organizada olha para essas pessoas com o olhar do racismo, como pessoas que não têm o que acrescentar, etc. E isso é o que precisa ser mudado. E isso é mudado, né? Isso é mudado internamente dentro dessas comunidades, através muito das manifestações culturais, porque as manifestações culturais são parte da essência, né, quilombola, do povo negro, né? Então, se a espiritualidade, a cultura, a música, a dança, o tambor, tá tudo ali misturado. A capoeira, por exemplo. E a capoeira, vou fazer essa pergunta para o Vinícius, que é ex-capoeirista, está voltando, não é isso, Vinícius? A capoeira, ela, além da luta, ela tem a dança e ela tem a poesia dos versos ali que são ditos, né? Como é que é a experiência da capoeira lá no Morro Santo Antônio? Como é que foi? Como é que está sendo? Como é que poderia ser, Vinícius? Eu acredito, João, que se não fosse a capoeira, ela que foi o divisor de águas
né, a questão do próprio resgate da nossa história, porque a gente fazia capoeira na pedreira e o mestre na época falava: Vinícius, lá é comunidade quilombola, vamos olhar isso aí. Ele começou um projeto lá. E através desse projeto que a gente foi tendo conhecimento de como está buscando, né, essa certificação. E a questão do... a gente sempre vê na história do negro que, se tratando de poesia, né, ele sempre foi muito inteligente na questão, porque sempre ele foi oprimido, mas sempre ele tinha as formas, né, e a capoeira era uma forma de defesa, de manifestação, mas que tinha ali, eles comunicavam, era uma forma de comunicação também, assim como as tranças, né, que o pessoal eles não podia falar claramente, igual hoje a gente tem essa liberdade de estar falando. Então, eles buscavam alternativas para estar... O quilombo nada mais é os locais de refúgio. Eu falo que a favela hoje é o quilombo, porque lugar de pessoas que refugiavam, não aceitavam a escravidão, mesmo depois da pós, entre aspas, libertação dos negros, eles não tinham para onde ir. Então, eu vejo, e por isso que eu prezo sempre da capoeira, a gente pratica a capoeira de Angola, que é a raiz mesmo, né? A gente sabe do potencial que é, do que ela é capaz de fazer. As crianças que a gente teve envolvidas nos projetos lá, nós que estava com 6, 7 anos, hoje todos, graças a Deus, são pessoas do bem, né? Muitos casados, trabalham, mas e os que não ficaram na comunidade, que talvez os pais mudaram, infelizmente se perderam. Por isso teve o exemplo de, né, assim, da questão de que tem que ter esse olhar, essa atenção. E eu falo sempre que a cultura ela tem que ser praticada por nós, por os negros, sem esperar nada em troca. Porque quando a gente começa a vincular que a cultura ela tem que ser, tem que ter projeto, tem que ter aquilo, e a comunidade deixa de fazer, aguardando isso chegar, ele não chega e ali a cultura morre. Então, ela tem que ser praticada justamente por nós, lá dentro, indiferente de qualquer coisa. Se o que vier de fora é lucro, mas ela tem que ser preservada indiferente de qualquer coisa. Porque cada vez que a gente perde uma pessoa, parte da nossa história está indo embora. E ali se quebra, e aí chega um tempo que a gente não vai ter mais como resgatar nada, porque não foi passado, né? Então, eu vejo a capoeira como as músicas, né, sempre estão transmitindo, estão mandando um recado, uma mensagem. E a gente tem que ficar atento a isso. Seu Zé, quando o senhor era pequeno, lá há pouco tempo atrás, o senhor nasceu lá no Capoeirão, né? Nasceu... Entendi. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua infância. Como é que era quando o senhor nasceu? Se tinha gente lá na comunidade que cantava, que recitava poesia, quais eram as brincadeiras que o senhor fazia? Lembra aí um pouco a infância do senhor. Olha, a gente, quando estava mais novo, a gente acompanhava muito as festinhas de bailes, sabe, aqueles bailes de roça, e a gente gostaria muito de estar dançando, cantando. Nós tínhamos umas músicas, encantava lá o profiando o calango, juntava duas pessoas e ia profiar o calango quase a noite toda, na sanfoninha 8 baixo, um violão, um pandeiro, e cada um falava um verso, outro falava outro. Costumava a gente enfrentar 3, 4, 5 horas da noite, profiando os versos, sem repetir ele. Isso era a nossa infância lá na roda. Outra coisa, a gente tem que falar também do sofrimento da gente, de novo, na escola. E quando, na minha época, eu não frequentei escola, não. Eu ia na escola até no recreio ou depois do recreio, porque eu tinha que ajudar meu pai a trabalhar, era muito dificultoso. E nós tinha aquelas lutas
para ir caminhar para a escola nossa era longe, a pé, não tinha nem merenda na escola, e a gente levava para a escola o quê? Um pedaço de rapadura, que a gente fazia rapadura, e guardava aquele, até no mato, porque tem uns que não tinha para levar, se eles vissem a gente guardar, ia lá, tirava tudo, e formava aquele brigão de criança lá no caminho da escola. Isso, aí a gente ficava difícil para a gente frequentar a aula. Eu não tive oportunidade de estudar, não, porque eu tinha que ajudar o meu pai. Nós mudamos para uma fazenda, teve que distribuir um canavial tão grande, fazendo rapadura, cortando a cana, levando para o engenho, trabalhava, bem dizer, noite e dia, para conseguir desmatar aquele canavial, para entregar rapadura para o fazendeiro, e aquilo era o nosso trabalho, com dificuldade. Nós íamos para a escola, o quê? Nós temos que contar a nossa luta, não podemos contar só o que nós temos, que hoje nós temos grande riqueza, que nós aguenta escolher o sapato para nós calçar, nós podemos escolher a nossa roupa para nós vestir, e antigamente nós não tínhamos nenhum calçado para pôr no pé para a gente trabalhar na guia de um boi lá na roça. Nós andávamos descalços, sem roupa, bem dizer, sem alimento, que nós fazia trabalhar, tinha de cozinhar mandioca para a gente comer com garapa, para manter o dia. E a gente superou, viveu uma vida tranquila. Nós 8 irmãos, são 4 homens e 3 mulheres. Nós nunca penetrou na beirada de uma delegacia para ser preso, porque nós cumprimos o que o nosso pai ensinou nós, aquela boa vida, aquele respeito de nós não tocar a mão nas coisas dos outros. É a honra que eu tenho também sobre a minha família. Eu tenho 40 netos, não tem um deles que foi preso por causa que fala assim, ele lançou a mão no alheio dos outros e levou ali. Aí roubou um capacete do cara ali. Não. A minha família me dá grande prazer em viver perto de mim. Isto é a minha honra. Isto é o meu prazer. Eu me vivo tão bem. Hoje eu sou prejudicado porque eu já sofri 4 cirurgias na vista. Eu enxergo só de uma vista, mas trabalho todos os dias, porque eu gosto do trabalho, eu planto uma roça, né? Então, eu sigo a minha vida alegre nos dias de hoje. Hoje, para mim vir para aqui, eu saí, andei uns 2 ou 3 quilômetros, para mim trabalhar até 10 horas do dia, acabando de fazer as covas da minha roça, para mim plantar na segunda-feira, porque eu tinha que cortar o meu cabelo para me vir para aqui, e meu cabelo estava grande. Falei, eu estou muito feio para mim ir lá na reunião. E vou lá, vou trabalhar um pouquinho primeiro, lá a pessoa cortou meu cabelo, eu vim para casa, cheguei em casa e tomei meu banho e aguardei lá o transporte para me buscar. Isso que é o meu prazer hoje, em viver. Né? E vou dizer para vocês aqui, para você mesmo eu quero falar. A nossa comunidade, ela tem que chegar lá no presidente, o nosso trabalho, porque o IBGE está passando de porta em porta, levando a nossa assinatura, os nossos nomes, nossa moradia, lá para eles verem como é que é o movimento da roça. Isso tem que chegar lá no presidente. O presidente hoje precisa, sim, de ajudar a gente a viver. Se nós não tivermos começar a ajuda de lá, nós não temos de lugar nenhum. De lugar nenhum. Até mesmo para nós acabar de legalizar os nossos documentos, nós dependemos do presidente. Nós precisamos do prefeito, nós precisamos de um deputado, nós precisamos dos professores, nós precisamos de tudo, nós precisamos do IBGE, para acabar de garantir o nosso patrimônio sagrado que está na nossa direção. Né, Vinícius? Nós precisamos de tudo isso.
de tudo isso. Mas eu acho que todos que for quilombola sente alegre, sente confortado. É bom ser quilombola. Sim. Obrigado. Seu Zé, o senhor estava mencionando quando o senhor era menor, tinha então as cantigas, o violão, e o pessoal trocava os versos, como se fosse um repente, assim, né? Um falava um verso, outro falava o outro, e ficava até, né? Ou talvez esteja transformando, né? Porque o rap, ele também é isso, né? E o rap ele tem o seu papel de contestação, é uma manifestação do povo negro também originalmente, né? E pensando no rap e pensando também nas causas do povo quilombola, né? Se a gente for pensar, é importante a gente mencionar também hoje que está fazendo 7 anos do crime da Samarco. A gente não pode esquecer desse crime que devastou a nossa bacia. E a gente compreende que as comunidades quilombolas, os ribeirinhos, né, as comunidades indígenas da nossa bacia, que inclusive são levadas para os altos dos morros, né? O povo preto é levado para o morro tanto na cidade quanto na zona rural, mas é justamente nesses morros que estão as nascentes, que estão trazendo oxigênio de volta para o nosso Rio Doce. Então, é importante que essas comunidades tenham dignidade, possam cuidar dessas nascentes que estão secando, inclusive, né? Porque o eucalipto está avançando. No caso do Morro Santo Antônio, a gente tem que parte da comunidade hoje é barragem, né, Vinícius? Então, assim, até que ponto, Vinícius, você acha e só completando um pouco a linha de raciocínio, o que a gente observa trabalhando nas comunidades é que é difícil a gente trazer a juventude para essa problemática, para a pauta e para a luta quilombola organizada. Será que o rap, por exemplo, ou a capoeira, ou essas manifestações, a arte, a poesia, não poderiam ser um aliado nessa luta, principalmente, né, pensando nessa linguagem da juventude quilombola também, Vinícius? Você que mora lá no morro, o que você me diria sobre isso? Ô, João, eu acredito que sim. Inclusive, o Renato, o N22, ele participou da mesa aqui também, ele era do morro, né? Então, ele tem o trabalho dele e ele nasceu lá, né? Hoje, a avó dele faleceu tem uns 2 meses, mas eles são de lá. Então, eu acho que essa questão quanto mais você puder organizar a comunidade, a sociedade, a comunidade quilombola, ela já tem os seus afazeres. Só que fica difícil de você chegar e falar para a pessoa, vamos voltar, né? Você tem que fazer para você ser exemplo, e eu acredito que a partir daí você consegue, com a capoeira, com o rap, com a poesia, com tudo que é nosso, que a gente organizar, porque eu acredito que as pessoas, cada um vai encaixar em um quadrado. A gente com um objetivo em comum, porém, o que talvez não vai fazer isso, vai fazer aquilo, tem a agroecologia, tem a questão das tradições, das tradições religiosas. Então, é só a partir do momento que você começar a girar essa engrenagem, que aí os encaixes começam. E eu acredito que vai ser muito mais fácil do que você tentar. A gente tentou por muito tempo juntar todo mundo para iniciar, e hoje eu vejo que é diferente. Você tem que começar, e a partir dali que a engrenagem for girando, as pessoas vão vendo, e o exemplo ele vai arrastando, né? Porque talvez, como você falou, tem muita na questão do quilombo hoje, tem muita fala. No papel é tudo bonito, mas na prática a gente sabe que é totalmente diferente. E eu sempre acredito que é muito simples virar esse jogo, a partir do momento que a gente entender que tudo que já existe lá, é só a gente colocar o holofote, é só a gente chegar e mostrar para aquelas pessoas a importância que ela tem da história
para a sociedade. E, a partir dali, você consegue... sempre acontece o inverso. As pessoas, talvez, querem ir lá, né? Eu tenho essa ideia, eu tenho aquilo outro. Só que lá, eu acredito que não tem muito o que construir. A gente tem, pelo contrário, tem que aprender. A questão da preservação, né? O pessoal sabe fazer muita coisa que talvez as pessoas comuns, uma sociedade comum não consegue. E para eles é comum. Só que a gente tem que mostrar para eles a questão da quitandas lá é isso. Gente, o bolo não é comum, ele é um bolo diferenciado. E aí as pessoas acreditaram e hoje já... aí você começa a girar essa engrenagem de entender que ali só precisa de organizar e, a partir daí, com certeza, você tem todo esse mundo, né? Para você estar explorando e compartilhando. Uma questão também importante desse conhecimento quilombola é em relação à saúde, né? E a saúde vista não como doença ou ausência de doença, né? A saúde vista como a plenitude, né? do nosso ser, que interfere em todas as nossas relações, né? E a saúde nesses territórios é vista também de uma outra... A cura é buscada de uma outra maneira, né? Através das ervas medicinais, através da medicina que vem da terra, né? Isso tem mudado, seu Zé? Lá com o tempo, como é que está a saúde lá do povo lá do Capoeirão? Olha, inclusive, agora mesmo eu peguei um livro ali da medicina para me levar e aprender mais um pouco. A gente existe muito chá lá na roça. Eu mesmo tive uma reunião com uma médica lá de Patinga. Ela tivemos com a gente na comunidade e ela levou uma anotação grande de folhagem, de mato, mata plântica, que eu conheço, que serve para remédio. E ela levou isso anotado e prometeu de voltar e trazer para a gente uma planilha, mas ela até hoje não compareceu. Às vezes ela está até lucrando com isso lá, que levou da gente para lá e a gente não tem resultado de nada. Então, a gente conhece, e eu quero, sim, aprender ainda o tempinho que Deus me dá de vida, e eu quero fazer alguma coisa no conhecimento de tratamento de algumas doenças, que eu já conheço alguma coisa, mas pelo livro eu vou buscar mais conhecimento para mim trabalhar em cima disso. Que existe. Antigamente não tinha farmácia, quase remédio em farmácia. Eu busquei muitos remédios em farmacêutico, para a pessoa deitar lá na cama, sem poder levantar, sem poder falar. Chegava a pessoa, um que escrevia, chegava lá e papava eles lá nas conversas, lá o que sentia, e anotava, e passava aquele papel para a gente, e a gente saía os galopes para chegar lá no farmacêutico. Chegava e entregava para ele aquelas anotações, ele pegava aquilo e entrava lá para dentro da casa dele, a gente via só a vazia mexer lá no fogão, lá mexe com uma folha, mexe com outra, ele vinha com aqueles vidros de remédio, de xarope, que ele preparava na hora para a gente, estava até quente ainda, e entregava a gente e falava, leva, porque se você demorar, a pessoa vai falecer. E eu fiz isso várias vezes. E já levei remédio para a pessoa que estava na cama, e ele começou a tomar o remédio. Quando foi no outro dia, ele estava na cozinha. Então, vale mais hoje um chá do que um remédio, um comprimido. Tem comprimido que, no caso, a pessoa frequenta a tomação daquele comprimido, ele forma uma ferida no estômago dele, no organismo dele. Ele faz qualquer coisa contra a saúde da pessoa e ele não sabe. E o chá, ele não faz mal a ninguém. O chá, ele não faz mal a ninguém. Porque tudo era tirado da medicina, do chá. A medicina, primeiramente, ela era folhagem. É chá que curava.
Entendeu? Existe até hoje alguma coisa ainda, e eu estou precisando de fazer, que eu tenho visto alguma coisa nas pessoas, e eu conheço várias coisas, eu ainda vou anotar, nós vamos numa reunião, eu vou apresentar para vocês várias coisas que eu sei que é bom. Tem folha do mato que cura até úlcera no estômago da pessoa sem tomar um comprimido. E eu sei que eu já arrumei para a pessoa estava com gastrite inflamado, que nada ele podia comer, ele começou a tomar esse remédio e sarou o estômago dele. Não tomou mais remédio. Né? Obrigado, seu Zé. Pessoal, a gente está chegando ao fim dessa conversa. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo e só direcionar, principalmente, né, das nossas estrelas aqui, seu Zé Canuto, Vinícius, e só direcionar a última pergunta para o Vinícius. Comecei com o seu Zé, mais experiente, finalizar agora com o Vinícius, mais novo, que também já tem sua experiência. Para a gente falar um pouco sobre educação, Vinícius, porque o prazer pela leitura, prazer pela escrita, tem na escola um grande instrumento ali de incentivo, mas, ao mesmo tempo, a gente vem passando por um processo de nucleação, as escolas vêm sido fechadas nas comunidades quilombolas, né, nas zonas rurais. Qual que é a importância da educação, da escola e da educação quilombola dentro desse processo aí de formação do cidadão brasileiro e do cidadão quilombola brasileiro? E eu agradeço a todos. Eu acredito, João, que sem educação nada é possível, né? Tem que partir. Infelizmente, hoje a gente não tem a escola dentro do morro, né? Por conta da questão, várias questões, além do número, né, de crianças. E eu acredito que a história sempre foi contada, entre aspas, errada, né? Sobre a questão do negro. E cabe aí a gente ter esse direcionamento de poder falar, de poder escrever, para entender que não é só aquela história, não é só o quilombo do Palmares, que é o que passa, né? E as pessoas, muitas pessoas, até próprio dentro da comunidade, a gente lutou para estar informando o que é a comunidade quilombola. E as pessoas sempre criavam aquela resistência. A gente teve caso, voltando lá na capoeira, que a gente acompanhava os alunos na escola, os que frequentavam, e o aluno ficava só, como se diz, com a cara fechada. Um dia a professora perguntou por que ele ficava daquele jeito, ele falou: eu queria ver se a senhora fosse negra, se a senhora ia ficar rindo. Então a gente teve um trabalho muito grande na questão de mostrar, né, de tirar essa visão, porque isso vem da história, infelizmente. Então as pessoas já cresciam com com aquela resistência, com aquele preconceito. E eu vejo que sem a educação a gente tem muito a avançar. Os alunos hoje estudam na escola nucleada, já que inicialmente a gente não consegue colocar a escola lá dentro, mas que a gente, de alguma forma, mudar a lei para a gente incluir essa história, a verdadeira história do negro, do quilombo nas escolas, que hoje a gente sabe que está muito longe disso, né? E aí é mais uma luta, é mais uma questão de resistência, que a gente sabe que, entre aspas, para a sociedade em si parece que a gente é minoria, mas não é. A gente é a maioria. E eu acho que fazer isso, ir passando para as crianças, o incentivar a leitura, né, de forma que elas que vão ficar com esse bastão, elas que têm que estar. A gente tem que investir tudo que pode nelas para elas fazer a diferença lá na frente. E só assim a gente vai conseguir ter uma sociedade mais justa, né? E no mais, agradecer a todos. Muito obrigado.